Eu adaptei a questão da UFSC aqui, galera, porque eu não gosto de colocar somatória, tá? Mas eu coloquei verdadeiro e falso, então dá na mesma, beleza? Mas se fosse colocar, seria somatório, mas eu acho ruim ficar colocando questão de somatório na plataforma, tá? Então olha só, UFSC 2026, como é que vai ser? Leio o enxerto expressando sobre biotecnologia, anuncia o nascimento de 3 filhotes de lobo terrível, espécie que inspirou os lobos gigantes de Game of Thrones, beleza. Cientistas da empresa estadunidense Colossal criaram filhotes de lobo terrível usando DNA antigo, clonagem e tecnologia de edição gênica para alterar genes do lobo cinzento, o parente vivo mais próximo do lobo terrível pré-histórico. O resultado é essencialmente uma espécie híbrida semelhante em aparência ao seu precursor extinto. Para atingir o objetivo, a empresa usou a tecnologia CRISPR para remover certas variantes genéticas do lobo cinzento e substituí-las por características associadas, aquela questão da FUVEST 2026, né, que caiu. Aos lobos terríveis, muitos críticos da extinção argumentam que criar e reproduzir as criaturas híbridas poderiam colocar em risco os animais vivos, usando como substitutos conforme argumento, sei lá o que, né, bababá, bibibi. E ele diz aqui, né, analise as questões sobre os assuntos relacionados ao enxerto. Eu coloquei marque verdadeiro ou falso, no caso da UFSC, que seria para você saber o que está correto e fazer a somatória. Numa questão de somatória, se você marcar uma questão errada, você perde a questão. Então, muitas vezes, se você está em dúvida, é melhor não somar ao ponto final, tá certo? Mas aqui eu coloquei como verdadeiro e falso para a gente analisar. Primeira afirmativa. Ao modificar a sequência do DNA através da técnica de CRISPR, os cientistas podem modificar a proteína sintetizada? Sim, na técnica de CRISPR, se eu modificar a sequência codificante de DNA, estou modificando a sequência codificadora ali do RNA mensageiro, os códons, e ao modificar a sequência de códons, eu tenho um correspondente aminoácido diferente, e com isso eu tenho uma proteína diferente sendo formada. Então, sim, por isso que eu tenho diferenças sendo formadas, é por isso que o lobo vai ter características de pelagem, coloração, tamanho diferente. Toda essa característica de pelagem, coloração, tamanho, são expressões proteicas, tá? Próximo. O RNA transportador é responsável por copiar o DNA durante o processo de transcrição? Não. O RNA transportador, ele carrega o aminoácido. Ele tem um anticódon e carrega um aminoácido correspondente ao RNA mensageiro, tá certo? Quem copia o DNA durante o processo de transcrição ali é a RNA polimerase, né? Ela faz uma cópia ali, formando a nossa fita de RNA mensageiro, tá certo? Então, nós temos ali uma fita de RNA polimerase polimerizando uma nova fita de RNA mensageiro. Então, essa aqui é falsa. Show? Vamos lá. O material genético é considerado degenerado porque... o material genético não é considerado degenerado. O material genético é o seu genoma, ok? O que é considerado degenerado é o código genético. O código genético é degenerado por quê? Porque diferentes trincas ali de códons correspondem ao mesmo aminoácido. Então, eu posso ter uma trinca de códon ali que corresponde à alanina e a mesma trinca de códon, uma outra trinca de códon diferente também corresponde à alanina, tá? Então, isso faz com que, por mais que eu mude uma base nitrogenada, eu ainda consiga produzir o mesmo aminoácido e isso é importante ali, né, para evitar tantos erros genéticos, tá certo? Então, o material genético, ele não é generado, é o código genético. Então, essa aqui está falsa. Próxima. Cromossomos homólogos têm o mesmo genes, mas podem ter alelos diferentes. Sim, cromossomos homólogos, eu pareio a mesma região centromérica, então o mesmo centrômero, tá certo? Então aqui eu tenho os meus cromossomos homólogos, digamos aqui, ó, tenho ali minhas cromadas irmãs, eu tenho outros cromossomos homólogos. Então olha só, cromossomos homólogos carregam os mesmos genes, tá? Então aqui eu tenho o meu losse gênico, digamos que aqui eu tenho um gene, e aqui eu tenho o gene. Então, eles carregam os mesmos genes na mesma posição, mas eles possuem alelos diferentes. O que é o alelo? O alelo é a característica, tá? A característica. Então, esse gene carrega um alelo, por exemplo, azinho recessivo. Esse gene carrega um alelo, por exemplo, azão dominante, tá? Então, eu posso ter o mesmo gene para coloração do pelo e um gene tem uma informação dominante, né? E o outro tem uma informação recessiva. Então, cromossomos homólogos carregam os mesmos genes na mesma posição para olho, para pelo, para tamanho, sei lá, para várias questões, só que esses genes têm alelos diferentes. Bzão, azão, azinho, bezinho, czinho, tá? São os alelos característicos, né? E a partir disso eu tenho os cruzamentos e a variabilidade genética. Com isso é verdadeiro, tá? Próxima. A engenharia genética baseada em CRISPR permite modificação quando realizada em gametas ou zigotos em estágio inicial do desenvolvimento. Sim, a engenharia genética de CRISPR permite uma modificação, né? Então é assim que eu formo um indivíduo geneticamente modificado,
quando eu faço essa modificação nos estágios iniciais. Quando eu faço ali, né, no formato, utilizando uma célula que é embriogênica, né, uma célula de zigoto. Se eu fazer essa edição gênica em uma célula somática, tá, eu não vou gerar um novo indivíduo, porque isso não é passado para frente por hereditariedade. Então é diferente eu fazer um processo de terapia gênica, que é um processo onde eu altero uma informação genética, ali uma expressão de uma célula somática, de um tecido do seu corpo, quando é diferente daí quando eu faço isso em uma célula germinativa, uma célula que vai gerar um novo embrião, tá? Aí nesse caso, né, que eu estou utilizando ali um gameta, ali um zigoto, e eu vou passar essa informação para frente, eu vou gerar um indivíduo, né, um organismo geneticamente modificado, e essa informação vai sendo passada para todas as gerações se houver cruzamento, tá? Próximo. O processo de extinção pode gerar problemas desextinção. O que é desextinção? Pegar uma espécie que foi extinta há muitos anos, como um lobo gigante antigo ou um mamute antigo, e eu tentar gerar esse indivíduo novamente, criar ele novamente hoje em dia. Pode gerar problemas ecológicos, levando a questões éticas, com certeza. Primeiro que envolve você pegar uma espécie muito antiga, que a gente não sabe como ela vai se comportar hoje em dia. Segundo são os impactos ambientais, questão de não ter um predador natural, como essa espécie vai se comportar no ambiente, como será a reprodução dessa espécie, né? Se ela vai afetar ali os ecossistemas. Né? Então, isso levantam vários dilemas éticos, né? Você pegar e ficar tentando trazer uma espécie de milhões de anos atrás para hoje em dia, porque a gente não sabe o que isso vai gerar como impacto no mundo e no meio ambiente. Por isso é verdadeira, tá? Então as verdadeiras ali era a primeira, essa outra aqui ficaria verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, gabarito letra A.